Você pode tomar a sua Bíblia agora. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico nessa manhã. A leitura será em 1 Timóteo, capítulo 4. Estamos nesse domingo importante, domingo em que geralmente na história cristã, o último domingo de outubro é celebrado o domingo da Reforma. Nós já passamos pela Reforma Protestante, então estamos no primeiro domingo de novembro, mas aprove o Senhor que hoje pudéssemos então ter esse tempo de também meditar nisso, não somente nas questões históricas, mas naquilo que especialmente a palavra nos diz sobre o tempo em que vivemos e sobre como cristãos devemos nos posicionar em defesa e a favor do Evangelho. Então, o tema dessa palavra nessa manhã, e isso baseado em uma frase especialmente de Lutero, a palavra fez tudo. Então nós podemos projetar, a palavra fez tudo. E nessa mentalidade nós queremos ler e meditar no Evangelho nessa manhã, buscando aplicações práticas para nós. A palavra fez tudo, a reforma continua. Vamos ver agora o que diz o texto de 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 10, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Pai, te damos graças nessa manhã tão especial. Rendemos louvores ao teu nome, porque de fato é um dia importante, uma semana importante na história cristã. Isso nos faz celebrar, nos alegrar, como fizemos agora há pouco em louvores. Mas a maior notícia e a maior realidade foi aquela que o Senhor, na cruz do Calvário, conquistou para nós, nos dando uma grande notícia para celebrar, a boa nova do Evangelho. A realidade de que, de fato, somos pecadores, carentes da graça de Deus, mas agora temos acesso ao Pai por meio do Filho. Deus, nós te pedimos que, ao meditarmos nesse dia especial, nessa semana especial, sejamos conduzidos ao Evangelho, e de lá possamos partir para viver as nossas vidas. Ilumina os nossos olhos, dá-nos clareza. Enquanto ouvimos aqui as palavras de Paulo a Timóteo, ouvimos os conselhos, as direções, que nós possamos ouvir isso em nossos corações, à medida que o Teu Espírito nos guie para isso, Senhor. Oramos gratos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, então, nós temos aqui, dia 31 de outubro, a celebração da Reforma Protestante. E a Reforma foi, antes de tudo, um movimento em direção às Escrituras.
Essa é a coisa mais importante da Reforma Protestante, um movimento em direção às Escrituras. Como falamos, um monge foi preso porque ele começou a explicar as Escrituras. Ele foi preso porque ele decidiu traduzir as Escrituras mais tarde. Tudo isso trouxe perseguição a Lutero, que foi o pivô da Reforma Protestante, junto com demais homens envolvidos nisso. E eu gostaria de rapidamente, na introdução desse sermão, antes de nós entrarmos aqui nesses conselhos da carta a Timóteo, falar um pouco sobre a origem da igreja e aonde nós chegamos até a Reforma. Vou fazer isso de forma sucinta e rápida, então não poderei detalhar, mas é importante entendermos que a igreja, o povo de Deus, separado por todas as eras e gerações, foi criado em torno do Senhor e para a glória do Senhor. E tem uma história ao redor disso, tem um contorno que nós podemos ver, que começa na criação. A criação é a semente do que nós podemos entender por igreja. Na criação está essa semente. Remonta aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, criados para a glória de Deus. Os primeiros responsáveis pela Missio Dei. Missio Dei, palavra do latim, a missão de Deus no mundo. Aquilo que Deus chamou os seus filhos para fazerem, encher a terra, cultivar a terra, guardar a criação. Ali nós temos o início de tudo, Adão e Eva, o que depois se desdobra em um embrião da igreja. O povo de Israel nasce como o embrião da igreja, tendo uma prática religiosa distinta do Estado, separada do Estado. Reis governavam no Estado, sacerdotes governavam no meio da igreja, no sentido de oferecerem os sacrifícios. Palácio era uma coisa diferente de templo no povo de Israel. Assembleias e sinagogas. Essa ordem do embrião e a continuidade desse embrião, então, nos leva a Cristo como o fundamento da igreja. Nós chegamos, então, no momento da história em que Cristo nasce, e a partir dele, ele se torna o fundamento de tudo aquilo. Ele, como Deus eterno, já é o fundamento desde sempre para sempre. Mas agora, encarnado, dá ordem a uma nova expressão, talvez, do que a igreja irá se tornar a partir daquele momento. Cristo. Cristo encarnado. Como eu falei, eu não posso detalhar cada um desses pontos por causa do nosso tempo, e essa é só uma introdução, mas a partir de Cristo nós vemos, então, o ministério dele fazendo com que haja uma grande expansão na igreja, por meio do Espírito. Por meio do Espírito nós vemos, então, após Atos 2, a descida do Espírito Santo, Atos 2 mesmo, nós vemos que quase 3.000 pessoas se convertem naquele momento, são batizadas. Perseguições intensas sobrevêm à igreja. Nos 3 primeiros séculos nós vemos isso. Essa perseguição vem das autoridades judaicas do Império Romano, faz com que a igreja não possa se reunir como costumava se reunir. Muitas pessoas morrem, martírios acontecem a partir daí. Mas também acontece, mais uma vez, um impacto missionário. A Missio Dei é lembrada novamente. Inúmeras cidades da Ásia Menor e muitos lugares da Palestina, da Síria, Macedônia, Grécia, em Roma, na Itália, em Alexandria, provavelmente na Espanha, tudo isso se torna campo missionário. Todas as cidades e nações se tornam, então, lugares onde agora o evangelho vai se espalhando por causa da perseguição à igreja. E aí nós temos, mais tarde, então, essa igreja sendo institucionalizada, a organização das igrejas. E aí nós temos em 312, suposta ou real, não se sabe, ninguém pode dizer se de fato Constantino se converteu, mas parece uma certa estratégia política. Há um edito de Milão, você pode pesquisar sobre isso, que dá fim, então, à perseguição religiosa. A igreja não seria mais perseguida, parecia um grande benefício. Um grande homem estava se convertendo. Se fosse hoje, talvez ele seria batizado no Jordão também, não sei. Mas ele aceitou Jesus, supostamente. De novo, não podemos saber o que acontece no coração dele aqui, e você pode se aprofundar nessa história. Mas o cristianismo se torna, então, uma religião legalizada naquele tempo. E discussões teológicas e doutrinárias agora passam a ser questões de Estado. Não mais questões meramente limitadas ao povo de Deus, mas questões de Estado. Você tem, depois disso, o Concílio de Nicéia.
e o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Com isso, o cristianismo se torna então a religião oficial do Império, mas ainda além disso, há diferentes ramos do cristianismo que continuaram existindo além dessa realidade. Você tem os cristãos coptas, você tem a Igreja Ortodoxa espalhada, e outras ramificações, talvez que jamais conheceremos, de cristãos fiéis que continuaram se reunindo em todos os lugares. Mas há uma deteriorização da igreja, como um todo, generalizada, de certa forma, embora haja essa fidelidade de alguns cristãos, a heresia e a influência pagã, então, toma conta da maior parte da igreja. Depois disso, então, chega-se ao momento que nos aproximamos da Reforma Protestante, alguns movimentos reformistas. A Idade Média, então, marca a data da queda do Império Romano no Ocidente, de 476 a 1453, durou isso. E também o fim do Império Bizantino. Então surge capitalismo, feudalismo, cultura renascentista e tudo isso. A Idade Média é esse período marcado por abandono por parte da igreja dos mandamentos de Jesus, de tudo aquilo que a igreja até então seguia. A Escritura torna-se então exclusiva de teólogos profissionais, de escolásticos que podem então agora acessar as Escrituras, mas o povo já não tem mais acesso à palavra. A teologia começa a se tornar mera especulação filosófica. E ao final da Idade Média, a igreja então está nesse momento escuro, mergulhada em decadência espiritual total, o mundanismo toma conta, e aqui a gente começa a perceber semelhanças com o texto que lemos. A imoralidade sacerdotal era uma realidade que todos conheciam naquele tempo. Alguns dogmas antibíblicos foram criados, determinavam a conduta dos fiéis, indulgências, todas essas coisas que precisavam ser feitas para alcançar salvação, eram pregadas pela igreja daquele tempo, conduzindo os fiéis ao erro. O culto às relíquias era muito fomentado entre o povo. A exploração da fé, o comércio da fé se tornou algo extremamente comum nesse tempo. Esse era o modus operandi da igreja, era o que era feito de comum. Mas, meus irmãos, não podemos esquecer que no meio de tudo isso, a igreja de Cristo estava continuando a ser edificada. As forças do inferno nunca, jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Não, a igreja institucionalizada, ela estava sendo e foi afetada muito pelos próximos capítulos dessa história. Mas o corpo vivo de Cristo, que é a verdadeira igreja, sempre continuou vitorioso, virtuoso, como garante o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus no capítulo 16, versículo 18. Nós temos então a igreja permanecendo, e vozes se levantam, clamando por reforma. Nomes, para você que gosta de história, e você deveria conhecer um pouco dessa história. Arnaldo de Brescia, Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, John Wycliffe, John Huss, Jerônimo Savonarola. A reforma foi sendo fermentada, como Jesus fala nas parábolas sobre o reino, havia uma fermentação da reforma protestante no meio do povo de Deus. E então, em 31 de outubro de 1517, Lutero faz o que nós vimos no vídeo aqui para as crianças, que vocês gostaram, eu sei, né? Eu gosto de Playmobil também. Lutero começa então esse processo, ele fixa nas portas da igreja do castelo em Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, contra todas essas questões que a igreja havia se desviado. Lutero transforma-se nesse estopim da reforma protestante, nessa pessoa principal. Em 1518, um ano depois, Roma abre um processo contra Lutero por heresia. Em 1520, Lutero queima a bula papal e vários livros das leis católicas, junto com a carta que ele havia recebido do Papa, em praça pública. Em 1521, ele é excomungado. E aí nós temos a Assembleia de Worms, uma ameaça a ele, um chamado a ele a retratar-se das suas ideias e posições. E as palavras de Lutero nesse processo e nessa Assembleia são as seguintes: é impossível retratar-me, a não ser que provem que eu estou laborando em erro pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contraditado uns aos outros.
Minha consciência está cativa da palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim, Deus me ajude. Amém. Então, Lutero é sequestrado, escondido em um castelo, onde ele começa a tradução da Bíblia para o alemão naquele tempo. Depois vem outros reformadores, Zwinglio, Calvino, os puritanos, as confissões de fé que nós temos hoje, Westminster, Heidelberg, os anabatistas, todo o movimento cristão começa a se desenvolver novamente, e tomar forma e reavaliar as suas doutrinas. E em 1546 há um concílio chamado Concílio de Trento, um concílio que dura por 18 anos, onde há a condenação da doutrina protestante da justificação pela fé, onde a Vulgata como texto bíblico autêntico é definido, onde os sacramentos, os 7 sacramentos são definidos ali, onde a continuidade do uso de santos e relíquias e ídolos, estátuas continua então acontecendo, a manutenção de doutrinas como purgatório, indulgências. Após o Vaticano II, então tudo segue igualmente depois desse tempo. E até hoje nós temos essas realidades se mantendo. Leis, dogmas, costumes revelados aos papas no mesmo nível da autoridade das Escrituras. Não há salvação fora de uma determinada igreja no meio dessas pessoas. Então você tem a continuidade de declarações de homens na mesma autoridade das Escrituras. E, meus irmãos, não podemos nos enganar, isso não se limita à Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é parte hoje do evangelicalismo em muitas formas e expressões. Nós temos erros doutrinários que são semelhantes àqueles pré-reforma. Nós temos posturas de homens, comércio da fé. Tudo isso ainda continua acontecendo hoje, tornando pessoas cativas de falsos evangelhos, anátema, malditos evangelhos, que não são evangelhos, que não são boas notícias, que são passos a serem seguidos para chegar a algum lugar, para alcançar a salvação. Isso nos leva a esse momento de repensar e relembrar que a palavra fez tudo, e ela precisa continuar fazendo tudo hoje ainda nos nossos dias. Nós temos ali, na Reforma Protestante, os pilares, as proposições teológicas do protestantismo. Nós temos as solas, as 5 solas da Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Escritura. Autoridade e regra final, máxima de fé, sobre todo aquele que crê. Solos Christus, a salvação é somente por meio de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e homens. Sola Gratia, somente pela graça, não por ações ou atitudes humanas, mas por graça concedida de Deus, e Ele é o autor da salvação. Por sua graça nós podemos ser salvos. Somente a fé, somente pela fé, sola fide. A fé é o dom de Deus que nos dá a salvação, que nos faz crer, e tudo isso culmina em solideu glória. Somente a Ele seja glória, já que Ele é o início e o fim da salvação, já que nele, por meio dele, todas as coisas são, como Paulo diz, a Ele seja toda a glória. Tudo, do início ao fim, salvação, santificação, a nossa vida nessa terra, é por causa de Deus, é por sua graça, portanto a Ele seja toda a glória. E a Reforma Protestante do século XVI, então, o maior acontecimento da história da igreja cristã, não é algo acabado. Nem um fato histórico apenas a ser lembrado e celebrado. É uma experiência, um movimento, uma experiência dinâmica, em constante construção. Não é à toa que termos como Ecclesia reformanda est, Igreja reformada, sempre reformanda. Nós sempre continuamos reformando, continuamos fazendo esse processo de reforma, nós continuamos no processo de revitalização, e hoje nós estamos onde estamos. Por que os evangélicos chegaram onde chegaram? O que é um evangélico? Você tem essas questões muito claras, mas muito nebulosas ao mesmo tempo. Nós vemos estatísticas falando de evangélicos crescendo, nós temos a rejeição da sã doutrina, ainda hoje. Quantos aqui
vieram de cenários, e nós fazemos entrevistas de novos membros, e nós viemos de lugares onde o evangelho não era mais pregado, igrejas sem teologia precisa, sistematizada, confessional, organizada. Isso nos leva ao texto bíblico dessa manhã, esse panorama. Olhando para a carta de Paulo a Timóteo aqui, nós vemos no capítulo 4, olhe para a sua Bíblia mais uma vez, nós vamos passar por 3 partes nessa explicação do texto e nas aplicações. Nós vemos aqui a primeira parte dos versículos 1 a 4, um cenário, uma distorção. Isso vai nos levar a 3 práticas e 3 conselhos que nós precisamos aplicar nesse processo contínuo de reforma das nossas vidas e da igreja cristã. Versículos 1 a 4 dizem: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Esse texto ele poderia ter várias ênfases, e aqui Paulo tem uma ênfase específica. Ele está falando sobre esse certo dualismo que havia na igreja, aquilo que invadiu a igreja daquele tempo. Nós vamos ir para uma direção desse texto que não vai necessariamente entrar nesses pontos aqui, mas no todo do desvio da igreja. Um assunto aqui especialmente visto nas cartas do apóstolo Paulo e no tratamento que ele faz com essa questão da justificação pela fé, especialmente quando olhamos para a carta de Gálatas, nós vemos uma forte condenação de Paulo, uma forte repreensão em relação à pregação de um falso evangelho. E aqui, novamente, ele está tendo esse assunto como ênfase, mostrando um cenário de desvio, de falsos mestres, de heresias, daquilo que desvia o povo de Deus de entender que tudo é para a glória de Deus, que toda a vida é feita para viver-se debaixo do sol, como temos falado, para a glória daquele que criou todas as coisas. Meu irmão, não se engane se você fala, não, eu tenho mérito porque eu conquistei coisas, eu fiz coisas e eu posso decidir como eu faço as coisas na minha vida. Se você é um cristão, você reconhece Cristo como aquele que te dá o ar para respirar, faz o teu coração bater, dá força para as suas mãos, a sua saúde. Então a matéria-prima do seu esforço para produzir o que você produziu não vem de você. Você jamais poderia pensar que é dono de si mesmo. E aqui nós percebemos mais uma vez Paulo, como falei, junto com Gálatas e outros textos bíblicos, pegando pesado contra isso, especialmente em Gálatas. Ele chama o falso evangelho de anátema. Ele fala, insensatos Gálatas, de novo vocês estão cedendo a pensar que a salvação é dada por outro meio, senão somente pela fé. E nem a igreja de Corinto, com todos os seus problemas morais, fica um spoiler, provavelmente nós iniciaremos uma série em Coríntios, mas nem a igreja em Corinto, com todos os seus problemas morais, foi tão duramente tratada pelo apóstolo quanto as igrejas da Galácia, por exemplo, em função do seu desvio doutrinário. Paulo realmente está indo contra e repreendendo aquela igreja, e aqui ele fala desses mesmos conselhos a Timóteo. Meus irmãos, a doutrina molda a nossa prática, nossa santidade é vista ou não vista pelo que cremos também. E nós percebemos então, nesse cenário aqui, nos alertas todos aqui desse texto bíblico, que há uma dificuldade de ordem espiritual quando falamos de doutrina, de sã doutrina. E essa foi o primeiro entendimento de Lutero. Ele percebeu que os seus olhos estavam cegos, que ele de fato ainda não conhecia o evangelho. Ele percebeu a sua cegueira também. Paulo aos Coríntios vai dizer nessa distorção: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Juntando isso com Romanos capítulo 3, o grande texto que Lutero começa a ler e descobrir coisas, porque ele decidiu ler a Bíblia de forma intencional, ele decidiu agora ir um pouco mais além, e não só baseado nos dogmas, mas no entendimento da Escritura, explicando a própria Escritura, o que define-se por sola Escritura. Ele começa a ir para esse lugar de compreensão também,
de que ele estava morto, de que ele era pecador, de que ele não tinha nada em si mesmo que o pudesse fazer compreender as coisas espirituais, porque a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito, são loucura. Mesmo Paulo em 2 Coríntios vai dizer, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que ele está encoberto, para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E Paulo diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, mais um lema da reforma, pós tenebras luz, nós podemos ver luz, nós podemos ver a luz brilhar mais uma vez. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, o homem natural não regenerado é absolutamente incapaz de compreender a revelação de Deus. Partimos desse pressuposto. A razão da nossa incapacidade é a cegueira espiritual. Nos encontramos cegos espiritualmente por causa do pecado, a partir da queda do homem, o seu estado original é agora afetado, e a ação demoníaca, diabólica, é para nos cegar mesmo, junto com o nosso pecado, é isso que Paulo está tratando aqui. E a cura dessa primeira dificuldade, dessa barreira, não é intelectual, ela é espiritual. Não importa se compreendamos bem a história do Evangelho, se as escamas dos nossos olhos não caírem, não poderemos crer que isso é para nós, é sobre nós. Que quando nós oramos aqui, no momento de confissão, você está falando de você mesmo, você está orando porque você é pecador, eu sou pecador. Só o Espírito Santo pode fazer resplandecer a luz do Evangelho, da glória de Cristo no coração que está cheio de trevas. E Paulo continua em 2 Coríntios dizendo, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Ele está falando daqueles que não creem. Como esse véu pode ser tirado, meus irmãos? Como nós podemos ver? Como o Evangelho pode fazer sentido para alguém? Como? E ele mesmo continua no versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. As escamas dos olhos caem. Nós recebemos o dom do arrependimento, da graça, da fé, de olharmos para Cristo e percebermos, essa história é sobre nós. Não são os outros, somos nós que somos pecadores. Nós estamos concluindo agora um processo de membresia e nós estamos recebendo pessoas, entrevistando, e sempre é muito interessante perceber que, à medida que as pessoas entendem que nós estamos perguntando o que é o Evangelho, e elas aprenderam sobre isso, elas conseguem explicar isso. Mas o desafio de um pastor e o desafio nosso como cristãos, especialmente no discipulado, é perceber se pessoas entenderam intelectualmente a salvação ou se de fato houve um arrependimento e uma conversão genuína, o que é muito difícil. Por que fazemos isso? Porque entendemos que se alguém não é evangelizado, não se rendeu a Cristo, não pode ser discipulado, não podemos exigir que siga Cristo se ainda está morto, se ainda não viveu, se ainda não está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então o Evangelho precisa continuar a ser anunciado para esse e também para o que crê. Mas muitas vezes, intelectualmente, conseguimos explicar as coisas. Mas o que aconteceu de fato em nós? Isso me leva então ao segundo ponto aqui, que é a iluminação. Na verdade, a primeira aplicação. Nós entendemos que há um cenário que continua até hoje, em que muitas pessoas estão com os olhos vendados e um falso evangelho é anunciado. No versículo 5 do texto de 1 Timóteo 4, nós temos aqui a primeira instrução para lutar contra falsos entendimentos. Versículo 5 diz, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ele está falando de uma visão de mundo anteriormente, que é santificada
pela palavra e pela oração. Se há escuridão em nós, e isso se manifesta primeiro quando estamos desviados, quando estamos carentes, distantes, perdidos, mortos em nossos delitos, mas dia após dia nós precisamos pedir por iluminação. E a minha primeira instrução para você, extraída desse texto, é que você, quando se aproxime da palavra de Deus, busque por iluminação. Nós fazemos isso todos os domingos quando oramos, está claramente escrito aqui, oração de iluminação, porque pedimos ao Espírito Santo que inspirou as Escrituras, que também ilumine-as, trazendo vida, para que não sejam somente letras e que haja não somente entendimento intelectual, mas que os nossos olhos sejam abertos. Os reformadores reconhecem isso, enfatizam o papel do Espírito Santo no processo da interpretação da mensagem das Escrituras. E eu quero trazer para você as palavras do próprio Lutero aqui. Ele diz que a verdade é que ninguém que não possui o Espírito de Deus vê um tio sequer do que está na Escritura. Todos os homens têm seus corações obscurecidos, de modo que, mesmo quando discutem e citam tudo o que está na Escritura, não compreendem ou conhecem realmente qualquer assunto dela. O Espírito é necessário para a compreensão de toda a Escritura e cada uma de suas partes. Em uma das entrevistas de membresia, uma pessoa que estava sendo entrevistada relatou que ela conhecia muito da palavra e cresceu aprendendo sobre a palavra de Deus. Cresceu lendo os conselhos da palavra de Deus e começou a orientar a sua vida por isso. E falou sobre isso. Eu por anos lia textos, os provérbios eram os meus favoritos. Eu amava aquelas explicações dos provérbios, e eu tentava aplicá-la na minha vida, a sabedoria e tudo isso, e algumas ordens, e algumas coisas de como viver, mas a minha vida continuava vazia, porque eu recorrentemente fazia aquilo e não fazia mais, pecava, caía, não conseguia. Até que um dia eu entendi que a Bíblia, ela tem muitos conselhos e direções e princípios para a vida, mas a sua história inteira conta uma história maior, a história do Evangelho, a boa notícia do que Cristo fez por mim. Talvez você seja um cristão que entenda princípios e consiga extrair bons princípios das Escrituras, mas esses princípios, eles, a parte de uma leitura com o olhar do Evangelho, da história de criação, queda, redenção e consumação, a parte da história maior de que Cristo fez algo por nós, e a partir daí nós podemos viver em santidade para a sua glória, se tornam meros conselhos, meras palavras a serem seguidas. E como sempre falamos, o Evangelho não é um faça, é um foi feito. Cristo fez por nós, o que nos permite fazer e viver para a sua glória. Mas muitos de nós temos a Bíblia como um livro de conselhos, precisamos da luz do Espírito para compreender, para ver, tanto para Lutero quanto para Calvino. Então, nenhuma pessoa poderia interpretar corretamente as Escrituras sem a ação iluminadora do Espírito Santo através da própria palavra. Precisamos do Espírito de Deus todas as vezes que abrimos as Escrituras, nos mostrando Cristo, revelando Cristo, nos apontando para Cristo. A compreensão das Escrituras não é automática, não é espontânea, é um resultado da ação iluminadora do Espírito Santo, mas também de trabalho, de você ler, reler, meditar, estudar, sim. Oração e estudo, dedicação para isso. Recentemente eu dei uma aula na nossa escola aqui, em que nós falamos sobre esse termo de Calvino, de orar e labutar, de buscar revelação do Espírito Santo dentro do que a Escritura diz. Eu não estou falando de revelações malucas, mas de clareza do que o texto realmente diz. Mas isso junto com o trabalho de estudo, de hermenêutica, de exegese, de estarmos estudando as Escrituras diligentemente. Essas duas coisas são indispensáveis: estudo e oração. Lutero, ele emprega isso com uma analogia de dois remos em um barco. Então você tem o remo da oração e o remo do estudo. E você vai remando, você vai estudando e vai orando. Senhor, eu quero entender. E você lê e relê, e você medita. Porque se nós usarmos apenas um remo, o que vai acontecer? Vamos
andar em círculos. Então, você só ora, não, eu oro, eu sempre oro, eu oro, mas você não estuda a palavra, não aplica, não compreende o evangelho. Não, eu sou erudito, eu leio muito, eu continuo lendo, e teologia, e mais teologia, e oração e palavra, para que nós possamos avançar em nossa vida. Oração e palavra, os dois remos são necessários, as duas práticas são necessárias. Estudarmos e pedirmos revelação do Espírito por meio da oração. O que nos leva, então, à segunda parte do texto e o segundo conselho aqui, que é interpretação. Então, ao irmos para a palavra, se a palavra fez tudo, qual é o nosso papel diante da palavra? Buscar por iluminação e também por interpretação. Versículos 6 a 9, olhe para a sua Bíblia, diz: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Olha a palavra expondo. Depois ele fala, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Expondo, alimentando. E aí vem então algumas direções negativas de não faça. Rejeite as fábulas profanas. Exercite-se na piedade. Há ordens para interpretação, para busca, para compreensão, mas também para uma vida piedosa. E aqui, conectando isso com a reforma protestante, há uma rejeição na reforma protestante para todo tipo de alegoria maluca que acontecia nas comparações, nos textos, que infelizmente ainda hoje acontecem, olhar para textos bíblicos e tentar fazer analogias absurdas dos textos bíblicos, olhar para a história de Davi e Golias e tentar entender o que era cada uma daquelas pedras e como aquelas pedras deveriam ser lançadas e tentar fazer essas coisas malucas que eram feitas. Os reformadores, então, foram totalmente contra isso. E nós temos, depois da reforma, a continuidade nas confissões de fé, declarações veementes de que isso não deveria acontecer, mas infelizmente ainda hoje isso acontece. Você ouve comparações absurdas de personagens bíblicos com a sua vida, com a minha vida, sendo que o que de fato as histórias estão contando é a história do Evangelho, são exemplos de Cristo e de nós como pecadores. Nós precisamos ver Cristo em toda a Escritura, encontrar Jesus na palavra de Deus. Jesus precisa ser visto quando você lê o Antigo Testamento. Eu já falei isso aqui. Quem é o personagem principal de Eclesiastes? É Jesus, meus irmãos. É quando olhamos e falamos, Cristo é o que dá sentido para a vida. Cristo é o centro das parábolas. Olhamos para a história do Evangelho. E como fazemos isso? A regra é infalível. Qual é a regra infalível de interpretação? Como podemos interpretar? Há uma única regra infalível de interpretação da Escritura, que é a própria Escritura. Não é extrair dos textos aplicações sem sentido, mas olhar para o todo, para a história como um todo. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido, a Confissão de Fé Batista de 1689 diz: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. A única regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. É olharmos para o texto bíblico e compreendermos. Por isso precisamos do Espírito de Deus, não para uma nova revelação, não para o novo de Deus, mas para olharmos para o Evangelho mais uma vez, meus irmãos. Uma passagem obscura não pode ser automaticamente determinada por uma tradição ou outra, por uma decisão eclesiástica, por o que alguém falou, nem por um argumento filosófico, por intuição espiritual, mas unicamente por outras partes das Escrituras que expliquem e esclareçam o sentido dos textos bíblicos. E aí eu quero citar aqui sim alguns dos reformadores. John Colet foi um desses homens, um dos primeiros reformadores a romper com o método alegórico medieval de expor as Escrituras.
Ele pegou as cartas de Paulo e começou a lê-las em seu sentido literal e no seu contexto histórico. 3 anos depois, em 1499, ele já sustentava o princípio de que a Escritura não pode ter senão um único significado, o mais simples. Eu não estou falando que não há aplicações diferentes para o texto, como estamos fazendo, distraindo de uma porção do texto, mas há um significado claro, é o mais simples, é o mais óbvio. Por que a gente quer complicar? E por que nós estamos atrás? E eu estou me incluindo você, que talvez você fale, não, eu não estou mais atrás disso, graças a Deus. Mas muitos de nós corremos atrás do novo de Deus, da nova revelação, do que Deus vai falar agora. Eu preciso de uma palavra fresca dos céus. Pegue a sua Bíblia e ore ao Espírito Santo, e você vai ter palavra fresca dos céus. Leia a palavra e veja as coisas óbvias e fale, Deus, isso aqui é impossível para mim viver, eu não consigo viver, eu preciso do Evangelho, eu preciso olhar pela possibilidade que só a cruz me dá para viver essa realidade. Mas nós não queremos o sentido mais óbvio, nós queremos inventar, nós queremos nos sentir como Davi, lutando contra o nosso inimigo Saul, aquele cara do trabalho. Aquele perseguidor, o Saul vai cair. Irmãos, nós continuamos buscando, tentando nos colocar em um lugar de que nós não somos tão ruins. Isso não é uma leitura do Evangelho. Nós tentamos continuar a olhar para alguma parábola ou outra, tentando compreender como aquilo pode dar princípios para que eu viva um pouco melhor. O Evangelho não é viva um pouco melhor, meus irmãos. O Evangelho é que a compreensão das Escrituras, a compreensão do Evangelho é que nós somos pecadores e por causa de Cristo, pela sua graça, podemos viver agora numa perspectiva eterna, num olhar eterno. Não mais com medo da morte, não mais com medo das tribulações, mas sabendo que em Cristo temos todas as coisas. O Evangelho sempre precisa ser relembrado. Sabe, uma das coisas da Reforma Protestante era isso, quem pode dizer o que é a verdade? Onde que a gente entende o que é a verdade? E lá haviam esses homens, que existem hoje, os formadores de opinião. Talvez você vai para entender um texto bíblico e procura um vídeo no Instagram, no TikTok, no YouTube, onde você se alimenta, para tentar entender. Vamos ver o que um formador de opinião fala sobre esse texto. E nas palavras de Sproul, muito difundidas, que valiam para aquele tempo e valem para esse, é que muitos têm uma opinião sobre a Bíblia, mas a maior parte das pessoas jamais leram ela. E talvez você seja uma dessas pessoas, uma dessas muitas pessoas que têm opinião sobre a Bíblia, mas que não lê ela. Eu não concordo com esse texto que fala que eu tenho que fazer isso. Eu não concordo, não, essa interpretação eu não concordo, mas você está lendo, você está meditando, você está deixando aquilo ser vida para você, ou você quer continuar discutindo e tendo opiniões sobre coisas que você nem lê, que você nem medita, que nem fazem sentido de prática para a sua vida diária. Lutero também rejeita essa interpretação alegórica. Ele defende que nós devemos nos ater ao sentido simples, puro, natural das palavras, como requerido pela gramática e pelo uso do idioma criado por Deus entre os homens. Deus te deu inteligência e capacidade. Aquela velha pergunta, qual é a vontade de Deus, né? O que Deus quer que eu faça da minha vida? Tente ler as Escrituras, meu irmão. Ore, peça conselhos, a Bíblia também ensina isso, mas paute as suas decisões nas Escrituras. Eu sempre falo isso, eu gosto desse exemplo, né? Você quer casar, com quem eu caso? O que a Bíblia fala sobre o casamento? Você é um homem? Primeira coisa, a Bíblia fala, case-se com uma mulher. Bom, 50% de chance eliminada, pronto, já não vou errar bastante. Você é uma mulher, com quem eu caso? Com um homem. Ok, a Bíblia está falando isso, olha que legal. O que mais? Quem é esse homem? Poxa, alguém que siga, não está em julgo desigual, que eu não vou ficar patinando para carregar a minha vida inteira, ou que não vai estar indo para um lugar que eu não quero. O cara quer ser missionário. Você quer ser, sei lá, você quer viajar o mundo, e não do jeito missionário. Você quer curtir a vida, e você quer casar com um milionário, então. São duas coisas diferentes. Apesar de que muitos missionários viajam o mundo. Mas não é do mesmo jeito, não é quando você quer. É tipo, vamos amanhã. Onde nós vamos ficar? Não sei.
Então você tem que definir, você tem que conversar. Você vai casar com alguém, conversa com essa pessoa que você vai casar e veja o que essa pessoa entende das Escrituras. Uma dica para você. Você vai estar pensando em casar com alguém, tá namorando e tal. Senta com a pessoa e faz tipo entrevista de membresia. Fala assim, eu queria te perguntar uma coisa, eu gostei muito de você e tal, mas fala para mim, o que é o Evangelho? Entendi. Eu vou orar mais um pouquinho. O que vocês acham? Não daria muito certo? Então, mas qual é a vontade de Deus? Talvez você vai chegar, que está difícil hoje em dia, né? Entre umas 2, 3, 4 opções. Você vai ver o teu gosto também. Com o que eu devo trabalhar? O que eu devo fazer? Poxa, faça algo que glorifique a Deus. Olha para como Deus te criou. Se Deus te deu habilidades, capacidades, olha para isso. Não procure uma revelação oculta, uma vontade oculta de Deus, se a vontade revelada dele está aqui nas Escrituras. Que você viva para a sua glória, que você ande nos seus caminhos. Como deve ser o meu casamento? A Bíblia está instruindo tudo isso. Como você deve criar os seus filhos? Como deve ser a sua relação com o seu patrão, com o seu empregado? Nós devemos nos ater ao que a Bíblia diz, obviamente. E por que então a iluminação do Espírito? Porque nós precisamos compreender que isso pode ser vivido pelo Evangelho, e nós podemos ver a vida de Deus. Quantas vezes você leu um texto inúmeras vezes e fala, nossa, agora eu entendi. Porque as suas escamas caíram, o Espírito Santo iluminou as Escrituras de modo que você agora possa viver aquilo, compreender intelectualmente, sim, mas mais do que isso, viver as palavras. Quanto a Calvino, a sua aversão à interpretação das Escrituras de forma alegórica era tão grande que ele chega a afirmar ser satânica, por desviar o homem da verdade das Escrituras. Ele fala, é uma audácia próxima do sacrilégio usar as Escrituras ao nosso bel prazer e brincar com elas como uma bola de tênis, como muitos antes de nós o fizeram. Se a gente pudesse falar para o Calvino, ia falar, Calvino, não, depois de você também. Né? Antes de nós o fizeram, porque ele estava animado, falou, não, isso aí graças a Deus a gente venceu. Eu falei, então, aqui em 2025, está rolando ainda. A gente brinca com as Escrituras ao nosso bel prazer. Precisamos nos arrepender disso, meus irmãos. Precisamos nos arrepender de usar as Escrituras para aquilo que nós queremos. O que me leva ao terceiro ponto. Então temos aqui a palavra precisa ser iluminada. Precisamos de iluminação do Espírito. Precisamos de entendimento, de revelação das Escrituras, como? Interpretando as Escrituras pela própria Escritura. E precisamos de esforço. Versículos 10 a 16 é a parte final. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos. Veja só, trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ele está falando do Evangelho. A nossa esperança é o Evangelho. Trabalhamos e nos esforçamos porque pensamos nisso. Para essa vida e para a vida por vir. Estamos trabalhando com o que é eterno. Antes ele falou, o exercício físico é bom. Então, esse texto não dá para usar para não ir na academia, tá bom? Mas também não dá para usar, ou dá para usar, né, para condenar o seu culto ao seu corpo, ao seu desejo de vou fazer aqui o templo de Salomão no meu corpo, né? Vou me desenvolver nisso e as Escrituras e a palavra ficam em último lugar. Paulo está falando, é importante que você se exercite, mas tem coisas que são eternas, você deve focar mais nelas, em primeiro lugar. E aí aqui ele continua falando isso, essa é a nossa esperança. Porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Então ele fala, trabalhemos, nos esforcemos, versículo 11, ordene essas coisas, ensine-as, imperativos, meus irmãos. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. 14, não seja negligente, mais um imperativo, para com o dom que você recebeu, qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 15, medite nessas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Meus irmãos, há imperativos claros
para nós hoje, como nós devemos nos portar, nos esforçar, como nós devemos viver. Como Timóteo aqui deveria ser moldado pelo Evangelho, e o Evangelho está aqui como o principal recheio disso tudo. Versículo 10 está falando isso. Temos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador. Vivemos num outro ritmo, numa outra perspectiva. Sejamos moldados pelo Evangelho e nos esforcemos, trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos, não sejamos negligentes, meditemos, cuidemos da sã doutrina, para nós e para os outros. Irmãos, seja um exemplo de fidelidade. Seja um exemplo de fidelidade, cuide de você mesmo, cuide da sã doutrina. Preserve o seu coração, meditando nas Escrituras, por você e pelo outro. Como que é isso de salvar a mim e salvar o outro? Não é Deus que salva? Sim. Por isso o Evangelho está centrado aqui. Paulo vai falar que aprove a Deus salvar por meio da loucura da pregação. O que ele está falando aqui é, por meio do Evangelho, cuida de você, prega para você mesmo todos os dias, prega para o teu irmão todos os dias. Nós não queremos nos tornar uma igreja de pregadores somente aqui no púlpito, nós queremos nos tornar, como James Dunlop vai falar no livro Comunidade Cativante, mini pregadores, em que nós durante a semana preguemos o Evangelho uns aos outros, em que nós relembremos o Evangelho uns aos outros, em que você relembre o Evangelho para os seus filhos, para a sua esposa, que você pregue o Evangelho para os seus vizinhos, que você continue alimentando-se a si mesmo do Evangelho e fazendo disso nutrição para os da sua casa. Você é responsável pela sua casa, por pregar o Evangelho. Maridos, se suas esposas estão desviadas, e não estou falando que elas até estão vindo na igreja às vezes, né? Mas desviadas e não estão mais centralizadas, a sua vida não gira mais em torno do Evangelho, é porque você está faltando com isso como líder da sua casa, em pregar o Evangelho para a sua casa. Se os seus filhos não querem saber e eles se queixam de vir à igreja no domingo, é porque você não está pregando, não é porque a escolinha não é legal, não é porque outra razão, é porque você não está evangelizando os seus filhos. Cuide de você mesmo, pregue o Evangelho para você mesmo, cuide da doutrina. Salva-te a ti mesmo por meio do Evangelho, pela pregação do Evangelho, salva aos que te ouvem. Sabe, a gente está suscitando essa pergunta, e eu quero suscitar ela para você, especialmente você membro desta igreja local. 2 perguntas que você deve sair daqui pensando. Após entender que você cuida de você mesmo na sua leitura, na sua devoção, na sua busca pelo Evangelho, pergunte-se, quem você está evangelizando? Você conseguiria responder essa pergunta agora? Quem você está evangelizando? Para quem você está pregando o Evangelho? Isso começa pelos da nossa casa, mas também transborda, sabe? Se a gente acredita, e se o Evangelho é essa força motora da igreja, e aquilo que é o centro de toda a conversa aqui, se nós pregamos o Evangelho todos os domingos e queremos viver e ser uma igreja que prega o Evangelho nas casas, como você não prega o Evangelho para alguém? Como você não conta a boa notícia para alguém? Escreve aí no seu papel, no seu celular, onde você está anotando, leva essa pergunta para casa, quem eu estou evangelizando? E a segunda coisa, quem eu estou discipulando? Todos os domingos nós falamos isso, que nós devemos pregar o Evangelho, nós damos uma ordem aqui divina, que é de envio, Deus nos envia a ir pregar o Evangelho a toda criatura, a ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, batizando-os, não por nossa força, mas porque Deus, o próprio Jesus, pelo Espírito, está conosco todos os dias da nossa vida, temos recurso para isso. Quem você está discipulando? Quem é alguém que é um cristão novo que você está pregando? E como você faz isso, meus irmãos? Sabe, por que nós vamos continuar pregando o Evangelho todas as vezes? Porque a maior luta do cristão e a maior luta da igreja é contra algo chamado incredulidade.
É isso que te afasta, é isso que te faz ter medo da morte, ter medo de ficar pobre, ter medo de perder quem você ama, ter medo de ficar velho, ter medo de ficar feio, porque você é um incrédulo, você não consegue olhar para além daquilo que você vê diante do espelho, do que você vê na sua conta bancária, do que você vê no trabalho, do que você conquistou ou não conquistou. Incrédulos. Precisamos do Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos de perspectiva eterna para a nossa vida. Nós não precisamos pensar, será que vai dar certo? Não, deu certo, já deu certo, meus irmãos. Já deu certo. Já deu tudo certo. Vivamos como quem sabe que deu tudo certo. Vivamos como quem sabe que deu tudo certo. E como viveremos aqui nessa terra? Olhando daquele prisma para cá. Olhando do deu tudo certo para as coisas daqui, vamos ver, amanhã, segunda-feira, a gente ora e labuta. Quem você está evangelizando? Quem você está discipulando? A quem você está anunciando? Porque quando você canta, quando você expressa, quando você lê a palavra, você está falando para você mesmo e você está falando para o outro. Você está cuidando de si mesmo, está cuidando do outro. Você está evangelizando a si mesmo, está evangelizando ao outro. Irmãos, nós queremos nos tornar uma igreja que prega informalmente. Uma igreja que, quando nos reunimos, quando estamos juntos fazendo qualquer coisa, a coisa que estamos mais ansiosa para falar é do Evangelho, não das partidas de futebol, não das dificuldades financeiras, não da crise, mas do Evangelho. Abrimos a Bíblia junto. Quando foi a última vez que você convidou pessoas para a tua casa e abriu a Bíblia junto? Faça isso essa semana com a sua família. Faça isso essa semana com quem vier à tua casa. Abra a Bíblia. Medite nas Escrituras. Oração. Sabe, ontem nós estávamos reunidos com um grupo de formação ministerial e esse foi um tema, e eu gostaria de trazer isso para você. Nós precisamos aprender a orar mais informalmente na simplicidade. Eu quero encorajar e exortar os membros da igreja local a que nós oremos uns pelos outros com maior ênfase. Orações rápidas, orações curtas, orações pontuais. Se alguém vai falar algo contigo hoje, no final do culto, você vai falar com alguém e a pessoa vai falar, tudo bem. A pessoa vai falar, você vai perguntar, tudo bem? A pessoa vai falar, tudo bem. Ou ela vai falar, não, então, estou com essa situação. Não termina a conversa ali. Ora, fala, podemos orar agora? Então vamos orar, Senhor. O Senhor conhece essa situação, consola o coração, prepara um meio para que isso seja resolvido. Eu oro por isso em nome de Jesus. Mais do que dar um conselho, lembre-se daquele que já fez todas as coisas. Isso é pregar o Evangelho orando, meus irmãos. Às vezes você não sabe falar para alguém alguma coisa, alguém que está enlutado. Você vai falar, eu não sei, se eu falar coisa aqui, eu provavelmente vou falar uma besteira, então... Senhor, posso orar com você? Senhor, consola o coração do meu irmão. Consola o coração da minha irmã. Vamos fazer isso, irmãos, família dos que creem, membros dessa igreja. Vamos ter prática de orar uns pelos outros. Vamos ter prática de brilhar, fazer brilhar o Evangelho nas nossas conversas, por meio da palavra e da oração, orando uns pelos outros. Não saia daqui hoje sem fazer isso por alguém, orar por alguém. Eu não estou falando que você deve fazer uma reunião de oração ali, esse é o problema, a gente complica as coisas. Você quer orar por alguém e já, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu agora entro em tua presença, ó Deus maravilhoso, todo-poderoso. O Senhor que conhece todas as coisas, as galáxias foram criadas por ti, o universo inteiro. E aí você vai, daí o cara já está, meu Deus, era só para orar para eu achar um emprego. Ora pela pessoa e fala, Senhor, o Senhor conhece a situação financeira, provê, Deus, abre uma porta de emprego para o meu irmão, para que ele possa conseguir trabalhar, ser abençoado, pagar suas contas, abençoar outros irmãos, administrar suas finanças. Eu oro crendo que você tem poder mais do que o meu conselho, em nome de Jesus, amém. Não precisa falar isso no final, tá? Isso é para você. Isso é para você, porque você já ia dar um conselho. Você ia falar, irmão, conhece o RH, tal, lá? Pode também, mas o que a gente faz primeiro? A gente dá conselho ou lembra daquele que faz todas as coisas? Isso só denuncia a nossa autossuficiência. Não orarmos denuncia a nossa autossuficiência, de que nós achamos que temos melhores soluções do que o próprio Deus. Orar e labutar. Encerro trazendo a frase de Lutero. Simplesmente ensinei.
Preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. A palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Continuamos nisso, sempre nos reformando. Raízes históricas para viver no mundo atual. Nós vivemos em um mundo em que não há tanta perseguição, ser evangélico está na moda, cada vez mais nós nos tornamos a religião oficial, mas também vivemos num mundo em que o evangelho se tornou um produto, em que a relação é mais de consumo do que de outra coisa. Os cristãos estão mais secularizados do que nunca. E aí nós lembramos de que também a palavra está mais acessível do que nunca, mas também mais negligenciada, menos vivida. Muitos têm uma opinião sobre a Bíblia, a maior parte nunca leu. Lembremos que só a Escritura, olharmos para as Escrituras é o que nos faz ver que é somente pela graça, somente por meio da fé, somente por Cristo. E nos faz viver para a glória de Deus em todas as coisas. Quero te exortar a experimentar revitalização, avivamento, reforma na sua vida. E o Espírito Santo é o causador disso. Ele abre os nossos olhos e Ele nos dá vida. Não existem outros meios, mas a recuperação do Evangelho nos nossos lares, nas nossas casas e nas nossas vidas, na nossa igreja, na igreja de Cristo. Toda vez que algo começa a sair do rumo, nós precisamos ser chamados para a Escritura, para ver o Evangelho nas Escrituras. E há sempre oração, sempre há pedido de que Deus nos ajude a viver. Como Lutero diz, eu não vou retroceder, que o Senhor me ajude. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Vamos orar. Pai, te damos graças nessa manhã. Deus, colocamos nosso coração diante do Senhor, sabendo do cenário caótico das nossas vidas, do nosso pecado, sabendo que somos pecadores, Pai. A partir desse lugar, olhamos e pedimos que a Tua palavra seja a cada dia iluminada aos nossos corações e o Evangelho seja visto. Pai, que interpretação falsa não tem espaço no nosso coração, que brincar com as Escrituras para o nosso próprio bel prazer seja um pecado que deixemos para trás a partir de hoje. Nos arrependemos, Pai, de usar a Tua palavra para o nosso benefício, para explicar as coisas que nós queremos. Nos perdoe por usar Teu nome em vão, dizendo, Deus me falou isso, Deus me falou. E assim estamos justificando os nossos desejos carnais, estamos justificando uma forma de querer viver o sonho que nós sempre sonhamos. Pai, nos perdoa por isso. Na mesma medida que o Senhor nos dá iluminação, interpretação, nós te pedimos, ajuda-nos no esforço, Deus. Eu peço, Pai, que essa igreja se torne uma igreja esforçada pelo Evangelho, Pai. Nos ajude a trabalhar, a nos esforçar, a nos dedicar, a não sermos negligentes, a meditar, a cuidar uns dos outros, de nós mesmos, a sermos exemplos de fidelidade. Deus, que o Evangelho seja aquilo que brilhe em nós mais uma vez. Pai, faz-nos lembrar que tudo é por meio de Cristo. E que possamos viver a vida desse jeito e a partir desse olhar e desse prisma. Essa mensagem jamais será velha. Essa mensagem é tanto para hoje quanto para amanhã. Até o dia de Cristo proclamaremos o Evangelho. Faz de nós uma igreja fiel. Centraliza a Tua palavra no meio das reuniões do Teu povo nessa igreja local. Faz-nos lembrar de que precisamos encorajar-nos uns aos outros por meio da palavra e da oração, Senhor. Continua aquilo que o Senhor começou. Deus, para além de nós, talvez eu não esteja aqui, talvez Leandro não esteja aqui, Alves não esteja aqui, Pupo não esteja aqui, mas que essa igreja local seja lembrada e conhecida, não porque cresceu, não porque fez grandes coisas, não por grandes ações sociais, mas porque fez muitos discípulos de Jesus, porque jamais abriu mão do Evangelho, porque não se preocupou com pessoas que talvez fossem embora por ofensa,
por condenação, por peso. Nós erramos, Senhor. Nos ajude a não errar em nossos julgamentos, em nossas palavras duras, nossas ideologias que tomam também nosso coração como igreja. Não nos deixa idealizar, idolatrar os nossos pequenos grupos de casa em casa, Senhor. Não permita que nós idolatremos ou idealizamos um tipo de como as coisas devem acontecer, mas permita-nos viver fiéis ao Evangelho. Nos ajuda nessa missão, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Eu oro por cada apacentador, cada irmão que está em processo de formação espiritual, cada pastor dessa igreja local, por nós mesmos. Senhor, nos ajude a manter-nos fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus até o dia de Cristo Jesus. Oramos em nome dele. Amém.